aos pacientes, em sua dedicação aos pacientes, sobretudo aqueles mais pobres, aqueles mais carentes. A gente vê a sua preocupação e seu exemplo de ser uma pessoa que tem uma estrada já bem longa, comprida, mas que é um estudioso, que não deixa de comprar livros, não deixa de ler artigos. Eu me lembro desse seu propósito, e eu tento, confesso que eu não cumpro sempre, mas eu procuro sempre pensar nisso. Eu nunca dormi sem ter lido pelo menos um artigo científico de glaucoma, e a gente está, e sempre fazer uma oração, né? Então, acho que são propósitos bem interessantes que você guarda para você. Eu sei do seu compromisso com você mesmo em relação à sua religiosidade. É outro exemplo que eu acho que a gente precisa, se fala tão pouco, que você é uma pessoa que tem uma busca os caminhos do cristianismo, os caminhos de Jesus Cristo. Você é um cara que me inspira muito. Quero me ter a você como irmão, foi irmão que eu ganhei, né? E eu fiz um convite especial, porque a gente acho que vai entrar outras pessoas daqui a pouco. Porque eu acho que você foi um marco, porque para nós foi o primeiro clube do glaucoma. E quando eu resolvi chamar você de novo, a gente já chamou quase todo mundo, né? E aí estamos voltando para você novamente. Eu dizia, rapaz, agora eu vou dar duas palavras sobre Helma, porque eu acho que Helma inspira também, que tem aí Tereza. Eu não sei quem é que está mais, já não estou conseguindo ver, porque tem história de 3 pessoas, né? Não sei quem é que está mais na live. E é um prazer que eu chamei os seus ex-residentes, né, os seus amigos, para que viessem assistir essa sua aula e depois a gente discutir. E é uma hora que eu vou passar para o Felipe para dar as palavras, e você fica livre para fazer sua aula. A gente tem 1 hora de transmissão, pode até ficar um pouquinho, tá certo? Mas geralmente a gente tenta em 1 hora para não ficar enfadonho a apresentação. Se a coisa tiver quente, pode ir mais rápido. Tá bom, perfeito. Meus amigos, boa noite a todos. É um grande prazer a gente estar iniciando mais um encontro do nosso grupo. A gente está recebendo aí colegas presencialmente aqui na manhã, tem alguns colegas que estão acompanhando e online também. É uma alegria também da reunião, mais uma reunião científica. E a gente tem um agradecimento especial realmente do Guilherme e pela gentileza de aceitar novamente o nosso convite. Como ele falou, como alguns já sabem, né, o Guilherme foi o nosso primeiro convidado do Clube do Glaucoma no início do nosso projeto há 4 anos atrás. Então, é um grande prazer revisitar uma aula do Guilherme, estar explorando da sua experiência, que o Guilherme é uma referência para a gente, tanto como profissional quanto como pessoa. Como bem falado lá no convite aqui. Muito obrigado, Guilherme. Eu queria agradecer também o apoio dos nossos parceiros que viabilizam o nosso encontro. Para essa reunião de hoje, a gente tem o apoio das OXGIs, da OFTA e das AIS, que gentilmente apoiam as nossas atividades aí de educação continuada. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito interessante, a gente vai falar sobre liberdade, precisão, né? A gente vai discutir um pouco sobre o campo visual, o portátil, e como ele vem desenhando aí o monitoramento e o diagnóstico dos pacientes com glaucoma. Então, a nossa ideia é iniciar acompanhando a apresentação do Dr. Mel, e no final a gente abre para discussões, se tem a vontade de participar, tanto presencialmente no chat. Dr. Mel, mais uma vez, muito obrigado, e a palavra é do Sul. Obrigado ao meu irmão Vitor pelas palavras, a você pelas palavras. É uma honra, né, ter sido o primeiro, né, a gente sempre conversava na residência isso com o Vitor, né, você ter um caso clínico, um clube de revista, uma apresentação, fazer projetos sociais para aqueles mais pobres. Então, essa é a nossa sina, como se diz. Eu estou há 34 anos na fundação, hoje mesmo estava lá. Você pega 45 minutos de tráfego, é cansativo, mas na quarta-feira você vai estar lá de novo de manhã. Então, é um prazer. Então, vamos lá começar, para a gente não perder mais tempo. Então, assim, não tenho nenhum interesse de conflito. Vou falar de várias marcas, mas não tenho nenhum interesse
interesse comercial nessas marcas que eu vou falar, somente interesse científico. Eu escolhi esse assunto porque, assim, é uma coisa que vem há 2 anos, né? Se vem falando mais ou menos no Congresso, e é uma pouca coisa que tem publicado. Por exemplo, livro, eu procurei no Amazon, procurei no Google, procurei em outros buscadores, mas não encontrei livros sobre isso, né? Encontrei uma revista, um Review of Ophthalmology de 2022, que ele já falava sobre inteligência artificial o campimetria, né, campimetria virtual, mas eu não consegui encontrar a revista, nem no próprio Amazon não consegui. E eu não consegui ler a revista, ou o artigo que falava sobre isso. Então, assim, é uma coisa nova, então, assim, as pessoas perguntam, vale a pena comprar, não vale a pena, como é? Então, assim, era muito mais caro quando eu fui apresentado pela primeira vez, fiz um teste, realmente é muito prático, né? Tem o headset, que ele chama, que é o que você bota na cabeça, né? E aí é feito um celular, ele tampa um olho e fica o outro olho, e você não percebe, e você faz o exame. O exame deu mais ou menos 1 minuto e meio, 1 minuto e 20, você aperta lá que está vindo, feito um campímetro, feito Humphrey, o Optus, então, assim, realmente é uma coisa que vai ser o futuro, com certeza eu acho que vai ser o futuro. E uma coisa importante também é que o preço diminuiu, que a gente vai ver, né? Ele era muito mais caro, hoje está muito mais barato. A, o campo visual virtual, né, a campimetria virtual, ela começou em 1998, para pacientes neurológicos e outras especialidades, e aí, e aí isso foi parado, e com a pandemia, depois da pandemia, isso foi retomado, e aí a gente tem hoje uma gama de empresas, que vocês vão ver aí, eu só vou passar os nomes dos aparelhos para que vocês tenham uma ideia. Então, assim, a gente olhando, né, a gente sabe que o campo visual é aquilo tudo que você enxerga olhando para frente, e a gente tem o campo visual muito maior, chegando a 200 graus, 220 graus, com os 2 olhos abertos, do que com um olho só aberto. Então, a visão binocular é muito maior do que a visão monocular. O glaucoma, ele é um ladrão, né, silencioso da visão. Ele vai roubar a sua visão sem você perceber. São poucos pacientes que têm uma perda de campo visual central e que percebem. Por exemplo, há um mês atrás, eu atendi uma colega minha de turma que eu já tinha dado o diagnóstico da mãe dela de glaucoma de pressão normal, e que ela, infelizmente, chegou a falecer de infarto. E ela disse, olha, Helma, me ligou, disse, olha, eu estou vendo uma mancha perto do meu nariz. Aí eu disse, então venha. Então, quando eu examinei, já tinha nesse olho esquerdo, que ela reclamava, uma escavação de 0,7 com um note, né, ali. Então, assim, pediu os exames para comprovar que realmente era um glaucoma, pressão normal, e pedi uma capiloscopia para a gente ver se encontrava alguma coisa, alguma isquemia dos dedos. Ela disse que o exame de carota tinha sido normal e o mapa também, ela tinha feito por tempo o cardiologista, tinha sido normal. Então, assim, a principal causa de cegueira no mundo inteiro, né, é uma perda irreversível da visão, né, começando, como eu falei, pela parte periférica, e afeta hoje 80 milhões de pessoas, e isso tende a aumentar para 2040, né, porque as pessoas estão mais velhas e os médicos e os pacientes não são dados o diagnóstico. Então, a falha, eu acredito, dos dois lados, tanto da parte oftalmológica como pela parte dos pacientes. Um país subdesenvolvido, cerca de 80% a 90% das pessoas não sabem que tem glaucoma, e no país desenvolvido, cerca de 50% das pessoas não sabem que tem a doença. Né? Então, a campimetria é uma ferramenta de grande valor diagnóstico, né? Uma ferramenta importante para o diagnóstico e o acompanhamento da doença. Né? Muitas vezes a pessoa só percebe a dificuldade quando a doença já atinge o estágio avançado. Então, você já chega em algumas clínicas com 15% dos pacientes já cegos, ou cegueira legal de um olho, né?
Então, isso é lamentável, porque não foi feito o diagnóstico, né? Porque foi feito a campimetria, por exemplo. Então, isso aí a gente vai ver durante a aula que é uma coisa que realmente vai facilitar muito, pelo menos para aquelas áreas mais pobres, aquelas áreas que não têm o oftalmologista, que não tem aparelhos, que não tem condições adequadas para fazer o diagnóstico. Então, mostrando aí mais uma vez, né, a amplitude, vendo nesse lado direito do canto do canto esquerdo, né, de vocês aí da tela do computador, o campo visual do paciente, né, ele vai nasal, superior, temporal, inferior, né, lembrar que superior ele tem menor, temporal ele tem maior, e inferior ele tem um campo visual um pouco maior. Então, a oftalmologia digital transformou o exame da perimetria, né, em um processo mais rápido, preciso e confortável, sendo uma ferramenta essencial no diagnóstico e acompanhamento de doenças oculares e neurológicas também. Você pode usar também para pacientes neurológicos, inclusive que estejam hospitalizados, estejam acamados. A perimetria visual avalia a sensibilidade da visão periférica e central, detectando falhas, são os escotomas, muitas vezes não diagnosticados pelo paciente ou não percebidos pelo paciente, né? Então, o exame, a perimetria computadorizada, avalia o campo visual como um todo, né? Então, o paciente encaixa o rosto no aparelho, então isso muitas vezes a pessoa idosa tem dificuldade de se adaptar ao aparelho, e o Humphrey e o Otto, ou outro qualquer, porque ele tem dificuldade muitas vezes de coluna, de locomoção, às vezes ele tem Parkinson, então ele tem outras doenças que ele vai atrapalhar esse exame. Por exemplo, eu atendo uma mãe de uma médica, ela vai completar agora 100 anos, e geralmente eu peço o campo visual, ela tem escavação 09, eu geralmente peço o campo visual 10.2 para ela, e ela hoje disse que não queria mais fazer campo visual. Eu disse, pronto, então tudo bem, nós vamos continuar atendendo a senhora a cada 3 meses, com o fundo de olho, a pressão intraocular e a acuidade visual, que é o que a gente pode ter. E saber que a acuidade visual não é um algoritmo certo para que você esteja piorando a visão. Você pode estar piorando a visão e estar com a acuidade visual preservada. Então, a realidade virtual é a nova perimetria utilizada em óculos de realidade virtual. Por exemplo, eu botei aqui o iField, permitindo que o paciente acompanhe os estímulos com os olhos, eliminando a necessidade do joystick tornando o campo visual mais dinâmico, confortável e preciso. Ou seja, você tem com o joystick, que você vai ver a luzinha, você vai apertar dizendo que está vendo. E esse daqui, simplesmente você vai olhar para o ponto que você viu da iluminação. Então, isso é bem prático. Então, já tira o joystick. Então, um paciente que tem Parkinson, que tem artrite reumatoide, ou que tem algum outro problema, que ele não possa movimentar as mãos, ele só com o próprio olhar, ele já dá o diagnóstico, né? Você vê em crianças também, você é mais interativo com a criança, porque você vai botar um leão, você vai botar uma casinha, você vai botar um cavalo, então, assim, você vai botar desenhos que a criança, quando vê, ela vai apertar, e ela vai gostar muito porque parece um jogo para ela, né? E o exame é muito mais rápido, né? Como eu falei, 1 minuto e meio aqui tem 10 a 30 minutos, mas sendo mais rápido sendo mais rápido a plataforma digital e é indolor e não invasivo. Então, as vantagens digitais da perimetria seria maior acurácia, isso a gente pode interrogar, mas é o que eu peguei na literatura, e inclusive tem poucos trabalhos publicados. Eu procurei, por exemplo, o PubMed, acho que tem 17 trabalhos publicados, e no Cochrane tem em torno de 24 trabalhos publicados, mas muito misturando outras coisas, outras especialidades, como neurologia também. Então, é uma tecnologia de duplicação de frequência, né, e eficaz na detecção precoce de danos do nervo óptico associado ao glaucoma. Então, parece que ele é mais útil, pelo menos no momento, em pacientes que têm um diagnóstico mais leve a moderado do que pacientes mais graves, você tem a dificuldade maior.
Então, gera mapas funcionais, que são mapas que você pode fazer, programar semelhante ao Humphrey e ao Octopus, e esses mapas eles são enviados para o prontuário eletrônico do paciente. Então, você vê, quando o paciente chega, você vê o exame que o paciente realizou. Então, a importância, né, do campo visual no diagnóstico do glaucoma, né? Então, a detecção precoce, né, apesar de que se fala, né, que você tem em torno de 40% de perda de fibra nervosa para que você tenha uma alteração de campo visual, né, um monitoramento contínuo. Então, isso é uma coisa importante. Por exemplo, eles falam, existe um discordância do número de campos visuais que você deve realizar por ano, mas você acha que em torno de 3 campos visuais que sejam de bom tamanho você realizar por ano, né? E com isso a prevenção da cegueira, porque você vai dar um diagnóstico mais precoce, quer dizer, aqueles 15% que estão chegando no seu consultório e a cego do olho, provavelmente você não vai chegar. Isso em clínicas importantes dos Estados Unidos e da Europa, né? Então, em universidades, nós estamos falando de clínica particular, de qualquer clínicazinha aí de beira de estrada. Então, quais são as limitações do método tradicionais, né? O equipamento volumoso e caro, então você pode variar aí de 150 a 200 mil reais, né? Então, assim, é um preço caro, aí tem 80 mil, mas, assim, geralmente os bons são muito mais caros, chegando até a 200 mil reais, né? O tempo de exame mais prolongado, né? Hoje você tem as estratégias, por exemplo, lá a gente tem o óculos, que a gente precisava trocar, e o óculos estava mais barato do que o Humphrey, e a gente comprou o óculos lá. Então, a gente tem o programa G de glaucoma, e geralmente para pacientes que vão iniciar, fazer a primeira vez, pacientes que são mais idosos, então a gente usa a estratégia TOP, que é uma estratégia bem mais rápida, mais ou menos 1 minuto e meio também, então, e que dá bons resultados também com a estratégia normal dele, a standard dele. Acesso limitado, né, necessita agendar consulta com semanas de antecedência, né, baixa acessibilidade, então tem a dificuldade para idosos, pessoas com mobilidade, aquilo que a gente já falou. Eu só questiono essa coisa, ele fala, deixa eu ver se aqui, deixa eu esperar o slide que eu falo. Então, assim, a tecnologia de campo portátil, como funciona? Então, é uma plataforma digital, há um rastreamento ocular, né? Algoritmos são adaptativos, então, outra coisa, você não vai poder, como no OCT, cambiar, trazer um paciente, um aparelho para outro. Não, aquele aparelho tem que ser com aquele aparelho. Se você começou com aquele aparelho, tem que ir sempre com aquele aparelho, porque eles vão ter intensidades luminosas como o Humphrey e o Opto tem. O ABS do Humphrey e do Opto são totalmente diferentes. Então, você não pode intercambiar, pronto. Para a palavra em espanhol, mas intercambiar seria essa palavra correta. Que você não pode fazer isso, né? E análise em nuvens, então ele fica nas nuvens, né? Então você vai ali no prontuário médico e a qualquer momento você puxa esse mapa que foi realizado. Aqui vocês vão ter várias imagens, né? Eu trouxe aqui para realmente vocês ficarem familiarizados. Então aqui tem várias marcas, né? Então você veja aí desde um tablet, você pode fazer no tablet, também isso você vai para a África, por exemplo, ou regiões menos providas de oftalmologistas e de exames normais que a gente usa, você vai facilitar, você pode fazer em celular, né? Então, isso facilita bastante. Então, você veja aí que tem vários tipos, aqui é o que ele chama de o Red Set, você coloca na cabeça, né? E aí tem uns que vão ter o controle, quando a grande maioria tem o controle, o joystick, e outro, como eu falei lá no começo, você olha para o estímulo que está aparecendo. Esse daqui é muito bom, tem até um trabalho do Renato Germano, lá da USP, que ele fez, o ORY, né, e que mostrou que realmente é uma correlação muito boa entre
ele e o Humphrey, que ele fez com o Humphrey. E lembrando que ele tem o 24-2, tem o 10-2 também. E geralmente ele usa a mira 3, mas eu li no trabalho que ele tem a mira 1, 2, 3, 4 e 5 também. Então, dependendo do equipamento que você tiver, você pode ter essa alteração da mira, que a gente sabe que é extremamente importante para aqueles pacientes que têm um glaucoma já mais avançado. Então, o que eu falei aqui, celular, tablet, computador, por exemplo, crianças, né, como a gente falou. Então, assim, e aí é uma coisa extremamente importante, né, que você pode acompanhar essas crianças. Muitas vezes a gente pega aquelas crianças com escavações aumentadas, a grande maioria é o megadisco, né, que até o cunhado do Remo, né, o cunhado do Remo, que ele está lá no Canadá, que ele diz, veja o tamanho do nervo óptico. Então, veja o tamanho do nervo óptico. Se o nervo óptico é grande, você vai ter uma escavação grande. Lógico que nervo óptico grande, escavações grandes também podem ter glaucoma, mas já é menos suscetível a que isso aconteça. Provavelmente é um megadisco que você tem uma área maior e aí as fibras não conseguem completar toda aquela área. Então, seria bom também para a criança você retinografar, sempre eu retinografo essas crianças e seria interessante esse tipo de campo visual você fazer essas crianças como triagem. Aqui é o outro, né? Então, o Virtual Field, né? Aquele que eu falei que você olha para ele, você vê que ele não tem o, o joystick, né? Para dizer que está vendo. Aqui um outro do lado direito aí da tela tem um tablet, né? Então, assim, aqui também seria um óculos que você coloca e aí você vai fazer o exame. Então, facilita muito. Você vê aí a paciente usando o óculos e ela vai fazer o exame do campo visual virtual. Aqui mostrando a mesma coisa que ele está fazendo e está aparecendo na tela do computador. Então, você pode fazer isso no computador. Então, você pode fazer isso em casa. Eu só acho assim que em casa você vai ter que ter uma área reservada para aquilo que você faz, né? Segundo, eu não sei se você ficar repetindo muitos dos campos visuais naquele paciente, isso aqui não vai causar uma tensão para o paciente e que termina ele piorando o campo visual sem ele ter piorado. E quando há uma piora do campo visual, você pode entrar em contato com o seu médico, enviar aquela imagem para seu médico e seu médico fazer uma nova reavaliação sua. Isso é uma coisa ainda questionável para mim. De fazer eu acho importante. Quem pode pagar R$ 100.000 e ter um aparelho desse, como hoje a gente tem os tonômetros que pode fazer em casa, de medir a pressão em casa, isso é extremamente importante, né? Que a gente sabe que cerca de 70% dos picos de pressão a gente tem fora do horário de consulta. Então, isso é extremamente importante para esses pacientes, desde que eles tenham condições. Aqui, mostrando, né, o Visual Wall, os parâmetros, todos eles, aí vocês vão ter na aula, depois vocês podem ver com mais tranquilidade, mas você vê aqui na perimetria, tem 10-2, 24-2, 32, né? Então, assim, as mesmas coisas, você tem para pitose também, né? Coisa interessante, você tem um programa específico para pitose, então, assim, é uma coisa que é muito tranquilo. Você vê aqui o tempo, 2 minutos em ambos os olhos, aqui nesse outro, no Virtual Vision Pro, ele tem 3 a 5 minutos, então um pouco mais alargado, mas geralmente o tempo menor, em torno de 2 minutos ou menos do que 2 minutos. Então, sem dúvida, é uma coisa muito importante, muito interessante, essa diminuição do tempo de realizar o campo visual, a campimetria, já que muitos pacientes, a grande maioria dos pacientes nos reclamam, pô, doutor, você vai pedir aquele exame chato de novo, tal, e eles ficam ansiosos, né? E muitas vezes o primeiro exame, que é o olho direito, ele dá mais alterado, dá mais perda visual, dá, às vezes, escotomas mais profundos, porque eles estão mais ansiosos. Já no segundo olho, eles já estão mais tranquilos e, geralmente, o segundo olho é melhor. Então, às vezes, você tem que trocar, começar pelo olho bom e depois ir para o olho ruim, porque senão isso vai trazer uma angústia maior para o paciente.
Então, aqui eu juntei aqui nessa imagem, né, que eu consegui na internet, vários tipos, né, e há várias formas, várias maneiras de se fazer o exame. Ele fala, aonde eu queria chegar aqui, por exemplo, ele fala que você pode fazer isso porque os exames que nós temos hoje, o Humphrey e o Walton, você tem que ter uma sala, tem que ter uma técnica, veja, mas e esses dias você pode fazer na recepção. Eu, particularmente, eu não vejo isso com bons olhos e eu não sei se seria uma prática ideal, porque você tem um barulho muito grande. Por exemplo, hoje eu estava lá no bloco cirúrgico da fundação e eu estava reclamando, um paciente meu estava com hipertensão, mas porque o barulho estava muito grande. Então, eu não sei se esses pacientes, e aí são pacientes mais idosos, se eles vão ter, porque você não tem um tapa-ouvido, você não tem um fone de ouvido aqui que você tapa e obstrui e você consiga se concentrar e fazer. Então, ali dentro da recepção, eu acho que não vale a pena. Você tem que ir realmente para uma sala, tem até uma aqui numa sala e uma funcionária, porque você vai ter que explicar. Então, de todo jeito, você vai ter que ter um funcionário, porque você vai ter que explicar o exame para o paciente. Depois que ele sabe, aí tudo bem, mas tem que ter uma sala reservada, uma sala que ele se sinta bem e que não tenha barulho para que não possa atrapalhar o exame. Então, esse aqui seria o printout, veja, é o que nós estamos acostumados, né? Ele tem o MD e o PSD, né? Então, você veja, tem o Total Deseixo, o Pater Deseixo, tem o programa de estatística dele, igual o que nós estamos acostumados a ver. A vantagem da perimetria portátil para o paciente e médico. Então, o conforto do paciente, quer dizer, exame muito mais rápido, fala aqui 5 a 8 minutos, a gente já disse que é um pouco menor, ambiente familiar e relaxado, então, principalmente se ele estiver em casa, né? E a interface amigável e intuitiva, então, é muito interessante isso para o paciente. A acessibilidade ampliada, então, você vai ter, não sei aqui no Brasil, né? Mas já tem, se eu não me engano, eu li um trabalho, tem em torno de 7 milhões de campímetros virtuais já vendidos, de perímetros virtuais, campímetros visuais já vendidos. Então, eu não sei se aqui no Brasil nós vamos ter essa realidade, eu acho que não. Né? E também na África, também, a não ser que tenha alguma outra, uma ONG, alguma coisa por trás. O custo-benefício, né, uma redução de 70% do custo do equipamento, realmente é uma diferença muito grande. Hoje eu procurei, ontem, eu me encontrei com uma pessoa que trabalha com isso, e ele é de uma empresa, e ele disse que o dele está em torno de 100 mil reais. Na primeira vez que quando foi me apresentado, ele estava me vendendo a 280 mil reais. Então veja como realmente o preço cai, que a gente sabe que sempre assim, quando as novas tecnologias surgem, você tem um aumento do preço, um preço mais elevado, e depois ela tende a diminuir. E a gestão de dados, né? Você pode gerir, você pode deixar nas nuvens, então aquilo não vai desaparecer, e você pode também importar para o prontuário do paciente, para o PET. Então, aqui os estudos clínicos, evidenciando a eficácia e confiabilidade. Então, a concordância diagnóstica muito boa. Então, assim, tanto a concordância como a sensibilidade clínica, como a reprodutibilidade, elas são muito boas. Você veja aí que em torno de, a gente fizer aí uma média aí 90%, 90 e poucos por cento, você tem aí de concordância. Então, é um exame que, assim, no momento, ele estático com relação ao outro, ao Humphrey ou ao Walton, ele dá realmente a mesma coisa, né? Então, aqui eu queria falar, né, sobre comunidades rurais, né, lares de idosos, né, e empresas e indústria, quer dizer, você pode fazer isso até dentro de casa, né? Você tem o óculos virtual, uma coisa interessante, saindo um pouco da campimetria, mas, por exemplo, eu estou lendo agora e estou encaminhando para os pacientes que têm condições aquele meta, né? Então, é extremamente importante. Ele fala que, mesmo assim, um paciente com glaucoma, que ele seria mais para DMRI, mas os meus pacientes com glaucoma, eles têm uma amplitude maior do seu campo de visual. E ele tem várias outras funções, que não vou falar aqui, que seria extremamente importante para o paciente. Então, isso aí seria essa coisa. Você pode levar o ônibus, uma coisa que você faça
numa comunidade e consiga fazer isso como você fez hoje com a etnografia, né? Você pode tirar com o celular, né? Você pode treinar uma pessoa daquela comunidade que venha fazer isso. Você tem, por exemplo, o AIR, que é outra possibilidade, e aí você juntar tudo isso, a etnografia, a pressão intraocular de rebote que ele faça, e a campimetria, você pode mandar para um centro especializado e aquele médico fazer aquela avaliação e dizer qual é a probabilidade que ele tem glaucoma ou ele possa vir a ter glaucoma ou não. Então, isso é extremamente importante. Eu acho que vai ser uma mudança de paradigma no futuro, não para agora, mas no futuro. Então, a interpretação na prática clínica é um desafio e oportunidade, porque é uma quebra de paradigma, né? São uma nova tecnologia e que não está totalmente aperfeiçoada. Você tem vários outros parâmetros, como a gente vai ver, por exemplo, como eventos, como a probabilidade de piora do campo visual, de progressão de tendências, então eventos e tendências, ele ainda não está completamente realizado nesse tipo de perímetro. Eu ouvi falar que esse ano talvez vai surgir algum aí que já tem um pacote estatístico para isso. Então, vamos observar. Então, tem que ter o treinamento de profissionais, né? A padronização do protocolo, a integração dos sistemas, quer dizer, você tem que integrar o seu sistema da clínica com o sistema dele, e o outro problema, o reembolso e a cobertura, né? Como é que vai ser, se o SUS vai pagar, se os convênios vão pagar, né? Então, tudo isso são problemas que nós estamos passando hoje, cada dia com mais intensidade. E os desafios, a resistência de mudança, como já falei, de paradigma, a necessidade, veja, de uma conexão da internet. Você tem que ter uma conexão da internet, senão aqui não vai, porque ele vai por Bluetooth, então não vai a imagem, né? A curva de aprendizagem inicial, como qualquer novo sistema que nós temos, e a validação contínua em populações diversas. Quer dizer, isso é um grande problema, que é também com os outros também. Você não tem um campímetro só feito para brasileiros, para nordestinos, um OCT só feito para brasileiro, para nordestino, não. Você tem lá o americano, na grande maioria, quando você vai ver o negro, o latino-americano, é lá embaixo, né? Então, assim, isso é uma coisa errada que a gente usa, mas, na minha opinião, é uma coisa errada. Nós devíamos ter a nossa realidade, porque cada população tem a sua realidade, tem as suas peculiaridades. E a oportunidade seria a expansão da tecnologia oftalmológica, né? Que, sem dúvida, cada vez está maior, está mais presente, dados para pesquisas epidemiológicas, né? Monitoramento domiciliar autônomo, aquele que a gente falou, que o paciente ele pode fazer em casa, e até quantas vezes ele quiser, se ele se sentir bem, e redução do custo do sistema de saúde, porque o aparelho vai ser mais barato e ele não precisa marcar uma consulta, ele pode fazer em casa, se for o caso. O futuro da perimetria portátil, impacto na saúde global, né? Você tem uma redução aí mais ou menos de 50% esperada na cegueira do glaucoma em 2035. Eu acho que essa expectativa está muito grande, né? Ao contrário, os trabalhos que a gente lê diz que a cegueira tende a aumentar o número e os casos de cegueira também vão aumentar, né? A gente vai ter 120, 130 milhões de pessoas com glaucoma em 2040, você vai ter aí 10% cegos de glaucoma. Então, você vai ter muito mais pessoas cegas de glaucoma. Mas ele acha que com a campimetria virtual vai ter uma diminuição da cegueira até 2035, ou a partir de 2035. Então, esse seria o que foi usado lá pelo Renato Germano, lá na USP, seria o do Olewais, né, que é um perímetro muito bom, né, de virtual, e que seria bem interessante, que aí foi o que eu falei que estava com preço de em torno de R$100 mil. Então, aqui, ó, veja só, aqui o que eu falei, você está no ambiente, ela já foi aqui para uma salinha para fazer o exame dela, né? Então, já tem uma funcionária. Então, veja, você já tem que ter uma funcionária, já tem que ter uma sala com ambiente, né? Porque não é possível você fazer um exame que você precisa de atenção, que você esteja naquela sala de recepção com aquela zoada, todo mundo no celular, liga o celular, toca,
você vai ver o WhatsApp, você vai ver o Instagram, e aí, quer dizer, para mim, eu não vejo isso com bons olhos. Para mim, seria uma sala realmente fechada em que o paciente fizesse o exame. Então, aqui, veja só, aqui a gente tem vários, eu botei vários campímetros, perímetros, né? Então, tem o Oculus Quest, tem a câmera baseada em smartphone, tem a perimetria portátil de Toronto. Esse é muito bom, até li um trabalho ontem sobre isso, e a concordância dele foi muito boa, o de Toronto. Tem o Virtual Eye, justamente esse da HoloEye, e o Advanced Visual Analysis, isso aí depois vocês veem na aula, que é melhor para ganhar tempo. O Visual, não, foi o Visual, que é da HoloEye, que foi usado lá na USP, né? Com bons resultados. O Virtual Visual também da Oculus Go, também é muito utilizado. O Vivid Vision Perimetry, o C3 Visual Field Analyzer. Então, você vê que você tem uma gama hoje de empresas e que provavelmente irão surgir hoje. Então, assim, como discussão, a gente tem a câmera visual computadorizada, ela é clássica, o modelo de referência para avaliar o campo visual em pacientes com glaucoma. Contudo, sua execução envolve alguns fatores limitantes, como a variabilidade entre os testes, que a gente sabe disso, o tempo prolongado da sua execução, o posicionamento fixo e rígido do paciente. Por exemplo, quando a gente tinha um Humphrey, e quando trocou por Watson, os pacientes adoraram o Watson, porque ele é muito mais ergométrico do que o Humphrey. Então, os pacientes falam isso para a gente. Eles falam espontaneamente isso para a gente. Então, com esse diversos dispositivos de perimetria virtual surgiram e essa revisão mostrou que seu uso é promissor. Apesar das taxas de concordância gerais entre os dispositivos de perimetria virtual e a campimetria de padrão terem sido moderadas a altas, os dispositivos de perimetria virtual tendem a subestimar a sensibilidade média e o tamanho dos defeitos campimétricos. Como eu falei, talvez no glaucoma inicial ou médio você possa ter, mas no glaucoma mais avançado vai ter problemas. Então, em pacientes com glaucoma, então superestimando essas medidas em pacientes saudáveis. Então, isso é um problema que isso tem que ser resolvido. Então, os demais dispositivos apresentam resultados compatíveis com os campos visuais padrões e os dados levantados pela revisão sugerem que os dispositivos de perimetria virtual podem ser utilizados para discriminar olhos com danos glaucomatosos de olhos saudáveis. Então, todos os trabalhos mostram isso, que você pegar um grupo de olhos saudáveis e olhos glaucomatosos, a perimetria virtual ela vai detectar muito mais os pacientes com alterações glaucomatosas do que aqueles com pacientes normais. Alguns pontos não foram adequadamente esclarecidos. Dentre eles, questiona-se a confiabilidade dos testes, que varia com a gravidade do glaucoma. Interroga-se ainda o nível de sensibilidade da perimetria virtual para detectar a progressão do glaucoma. Então, isso é um ponto, eu peguei esse daqui daquele nosso último consenso sobre progressão. Então, para a progressão do glaucoma, ele não serve, pelo menos atualmente. E em relação aos estudos que compuseram a revisão, destaca-se que houve importância heterogênea em relação ao rastreamento ocular, a luminância e a polarização dos parâmetros entre os estudos, o que dificultou a comparação direta, daquilo que eu disse. Você não pode intercambiar aparelhos diferentes para que você possa fazer uma análise daquele exame de perimetria que você realizou. Para expandir a aplicação do dispositivo de perimetria virtual, é necessário aprimorar os protocolos de teste padronizados, desenvolver bancos de dados normativos públicos, implementar dados de confiabilidade teste e reteste e seguir as diretrizes standard, né, que eles não seguem as diretrizes ainda standard. Mas tudo isso vai ser melhorado. Tudo isso no futuro esses percalços serão com certeza considerados e resolvidos. Então, a limitação. A revisão realizada pode ter deixado de incluir estudos relevantes e ainda não foram realizadas uma meta-análise com os dados obtidos. Então, como eu disse, falta trabalhos ainda para a perimetria virtual. Então, a mensagem prática, o dispositivo de perimetria
virtual pode se tornar ferramentas úteis, eu acho que eles vão se tornar ferramentas úteis e de grande valia no segmento de acompanhamento do paciente com suspeita de glaucoma ou com glaucoma. Isso ocorre na medida que eles podem ser executados em pacientes com restrições físicas e podem ser aplicados em locais longínquos e com acesso precário à saúde. O que a gente falou? A gente pode usar tudo isso daí, treinar uma pessoa lá na África, de uma região lá, e você treinar uma pessoa que faça tudo isso e mande aquilo dali via internet para um centro de referência para que o glaucomatólogo possa fazer isso, né? E, ademais, o uso pode ser interessante para pacientes como crianças, idosos, que demandam testes de execução mais rápido e de fácil compreensão. Então, aqui, deixa eu ver, justamente, esse foi o trabalho o Visual Wall, que o Germano fez lá na USP e comparou com o Humphrey, o 24-2, e que foram de moderada correlação, de concordância moderada, de concordância entre os dois exames. Então, valeu a pena fazer uma comparação do exame ali estático com outro exame estático. A gente não tem o segmento desses pacientes, como eu falei, como a gente vai ver, o pacote estatístico, nós ainda não temos isso presente nesses perímetros. Então, os pacientes preferem uma abordagem de realidade virtual em vez de uma abordagem baseada em telas com desempenho semelhante para a triagem. Ou seja, isso é muito comum. Todos os trabalhos, eles falam isso, que é muito melhor você fazer uma perimetria virtual do que uma perimetria hoje que você faz nas máquinas do Humphrey e do Watson. Isso aí, todos os trabalhos demonstram isso daí, que os pacientes preferem fazer a perimetria virtual. Então, sobre a progressão, a gente viu que tem a dificuldade, eu botei aí o livro da progressão, né? A dificuldade de fazer, de ter essa progressão, porque né, nós não temos os pacotes estatísticos, e com certeza esses pacotes eles virão com o passar do tempo, né? Novas coisas, novos modelos que a gente nem imagina, eu nem imagino como serão esses modelos, como será essa perimetria virtual, mas com certeza ela veio para ficar, né? Assim como a inteligência artificial veio também para ficar e ajudar o médico a tomar as suas decisões para determinada doença. Então era isso, muito obrigado e a gente pode entrar aí na discussão. Eu agradeço. Excelente apresentação. Parabéns pela oportunidade sobre esse tema. Eu acho que um dos pontos cruciais aqui nessa nova proposta é justamente a descentralizar realmente, a gente possibilitar levar esse exame, muitas vezes, para locais longínquos, né? E a gente, às vezes, sempre se lembra de populações, às vezes, da África, mas se a gente trouxer até para a nossa realidade aqui no interior, existem diversos distritos rurais também que tem vários fatores que têm muita dificuldade de sair, né? Então, por dificuldade de locomoção, ou até a questão cultural mesmo de sair daquele território, e você levar esse exame até lá, mas realmente traz essa possibilidade até de aumentar muitas vezes a frequência do exame em pacientes que já realizam, mas não conseguem fazer tanto. Sobre um ponto, né, dessa questão da limitação, muitas vezes, em relação ao cliente, né? Fazer uso domiciliar, eu acho que realmente acaba tendo algumas limitações a princípio, né? Questão de se dispersar com fatores externos ali em casa, até a cultura aprendizada, às vezes fazer sozinho em casa talvez não seja interessante, mas a proposta de levar para o centro, muitas vezes assim, proposto, né, no PSF, treinar algum técnico ali para fazer inicialmente um rastreio, eu acho que talvez, pelo menos inicialmente, talvez seja uma das grandes propostas. Eu tenho um ponto aqui que eu queria saber a sua opinião. A gente sabe que os pontos bastante discutidos, né, em campo visual é justamente a limitação que a gente tem em pacientes já com glaucoma muito avançado, né? Já com o forehead, né? Aquelas áreas ali que tem uma diminuição de sensibilidade muito grande, existe uma variabilidade muito grande daqueles pontos, acaba flutuando. Essa proposta, né, de estampilhas desfoltadas, né, principalmente esses de óculos de inteligência artificial,
Tem alguma coisa já descrita em relação a essa variabilidade em pacientes com glaucoma já muito avançado? Eu consigo também definir essa variação de campo de visão mais central, simulando meros 2, ou não? Não, Felipe, ele tem, como eu falei, ele tem o programa 10.2 que você pode usar. Mas realmente, como eu disse na aula, para glaucoma avançado, ele não estaria muito bem indicado, né? Porque não existe ainda pacote estatístico para isso, saber se aquela progressão realmente é verdadeira, né? Então, você tem que ter aquelas por eventos e tendências, então ter aquelas progressões como ter um GPA, né? Então, você tem que ver tudo isso daí. Mas, assim, com certeza, glaucoma avançado eu não faria em pacientes com glaucoma avançado. E, assim, essa sua ideia, como você falou, do posto de saúde, eu acho que isso daí é extremamente importante, porque é justamente você, como eu falei, você treinar uma pessoa, vai lá, não seja oftalmologista, mas você treine, tenha a internet, mas treine com um sonômetro de rebote, e um IR e uma perimetria, você vai dar muito mais diagnóstico de glaucoma desses pacientes, principalmente você pegar aqueles pacientes de alto risco, né? Como negros, história familiar de cegueira, pacientes hipertensos oculares, né? Então, você vai ter muito mais chance de salvar a visão desses pacientes. Reforçando aqui o comentário do Felipe, por sua apresentação, um tema que a gente espera que seja cada vez mais importante na nossa vida prática, né? Nesse momento, uma tecnologia que está entrando na clínica, né? Eu tive em San Diego em 2017 e Felipe Medeiros estava apresentando um dispositivo desse, ele chamava de Google. E era semelhante a esses aparelhos que você mostrou, mas ainda de uma forma de apresentação mais rudimentar. E eu acho que esse aparelho dele não. Eu vi que ele agora no Brasil falou ainda sobre isso, mas esse aparelho não foi. Eu não vejo ele comentado, né? Desses aparelhos novos. Bom, quando você tem a entrada de uma nova tecnologia, né? O que justifica entrar uma tecnologia? Ela precisa ser melhor que a tecnologia existente, ela precisa ser mais barata, né? Precisa ter vantagem, né? Facilidade de execução, né? Então, é isso que a gente espera dessa tecnologia, né? Que ela seja acessível, né? Mais barata, para que as clínicas, os médicos possam adquirir um pouco mais fáceis, e que seja, pelo menos, igual ao que nós temos dos nossos aparelhos, né? Como os aparelhos que nós temos são aparelhos que nós já conhecemos há dezenas de anos, né? Acho que o Humphrey tem, sei lá, tem mais de 30 anos, com certeza, né? A tecnologia Humphrey. E com esses sistemas de análise de progressão, que eu acho que é o que é mais interessante desses campos tradicionais, é que eles têm uma análise bem robusta, né? Um software bem robusto de avaliar a progressão, como você falou, né? A análise de evento, a análise de tendências, e que essa tecnologia chegue também para esses campos visuais mais compactos, né? Isso é necessário para que a gente possa migrar para uma tecnologia dessa. Para screening, né, para o diagnóstico, né, não para avaliar a progressão, mas para o diagnóstico, eu acho que já é muito bem-vindo, né? Existe um app de tablet, e uma vez eu baixei no meu tablet, e a gente consegue fazer o plano visual no tablet. Isso. Então, é um resultado bem interessante. Então, ele serve como um screen. E aí, acho que esse daí, como screen, já serve bastante, né? E aí, colocando uma IA junto disso, isso vai para atendimentos remotos, né? Como o Felipe falou, a pessoa que estava lá. Eu hoje atendi uma família de Oricuri, e aí tem um rapaz que é mais novo, que é bem rebelde, não foi para nenhuma consulta, ele vai preocupado, ele vai trazer seu filho, mas ele não quer vir. Então, você vai ter um aparelho desse lá no fio de Oricuri, e ele faz um screen desse, faz uma foto de papila,
e manda para a gente já tem noção, né? Faz uma tonometria dessa de rebote, a gente já tem uma noção de, pelo menos, tranquilizar ou de alertar que essa pessoa precisa voltar para fazer exame, acompanhamento e iniciar tratamento. Então, essa tecnologia talvez sirva, a princípio, imagino, para esse tipo de trabalhos, né, de screening de população, do que para a gente substituir nos nossos consultórios ainda, né, pela tecnologia que nós utilizamos. Eu acho que essa é uma coisa que a gente espera, né? E aí vem essa questão que você comentou no início, que é de custo, né? A medicina custa cada vez mais e a gente ganha cada vez menos para comprar essas máquinas. Então, a gente precisa também que isso seja acessível. É bom, apesar de estar no início, a gente já deu um número enorme de modelos, né, de fabricantes diferentes, isso é bom, a concorrência, porque vai tanto estimular o surgimento de novas vantagens para o exame, como de isso nos preços. Não, é justamente isso que você falou. Eu acho que, como o Felipe disse, eu acho que essa coisa da triagem, no momento, eu acho que seria interessantíssimo, né, para essas populações, principalmente essas populações de baixa renda, né, que você não tem um oftalmologista, por exemplo, para Amazonas, por exemplo, na Amazônia, né? Então, em muitos locais aí do interior, do Nordeste, né, que a gente não tem oftalmologista, então isso seria interessante, né? E como você falou, hoje eu não compraria. Eu tenho alguns colegas que compraram em São Paulo, no Rio de Janeiro, compraram em outros estados da federação, compraram, mas assim, eu acho que não vale a pena, porque você não vai hoje se desfazer do que você tem, né? Então, você fez um investimento lá, digamos, R$200 mil, e agora vai fazer um investimento de mais R$100 mil. E seria interessante, justamente, eu me lembro, você falou, lembrei de um colega, que eu não vou citar o nome, que na época do FDT, que todo paciente dele, quando ele ia atender, ele fazia o FDT. E ele dizia que se o FDT era normal, você não tinha glaucoma. E se o FDT era alterado, aí você teria que avaliar melhor se esse paciente teria ou não glaucoma. Quer dizer, hoje ninguém mais fala mais de FDT. Então, assim, pode ser você usar como um screening para a sua consulta, né? Mas aí você esbarra no convênio. Quer dizer, o convênio vai pagar ou ele vai pagar particular? Quer dizer, você tem algumas barreiras para você usar na sua clínica diária, na sua clínica particular, por exemplo, que tenha convênios e tudo. Boa noite, Herman. Boa noite. Eu achei bem importante esse desenvolvimento de dispositivos portáteis, além do campo visual, não fonte, instrumentos portáteis, que entra nessa atenção primária, para triagem de situações de glaucoma, a principal para seguir esse grupo e bastante subdiagnosticado. Eu acho que esses dispositivos eles entram nessa grupo e conseguir dar mais diagnóstico, fazer o tratamento do negócio e evitar diminuir os casos de cegueira em relação a essa doença. Uma das questões possível seria que caso se usaria esse dispositivo. Você acabou já respondendo que no momento ele não compraria. Eu assim, concordo, acho que ele tentaria nessa linha de triagem. E a gente está fazendo um trabalho lá na Unicamp, mas pegando a radiografia e o tamanho. Acho que a junção dos três para essa triagem seria bem importante no mais como nosso, né? Vai ser desenvolvido para a gente conseguir melhorar esse diagnóstico e tratamento precoce do glaucoma. A gente já sabe, por exemplo, se você fizer só uma tonometria, você tem uma baixa sensibilidade e especificidade para o diagnóstico do glaucoma, né? Que até os picos, 70% apresentam fora do horário de consulta. Se você já juntar a tonometria e a fundoscopia, você já aumenta a sua sensibilidade, sua especificidade, sensibilidade e a especificidade também. Se você pegar ainda uma retinografia, uma perimetria, então você seria assim um ideal, né? Faltaria só o OCT aí.
Vitor falou, falando isso aí, eu lembrei de um trabalho que foi feito, Vitor, no Amazonas. Eles fizeram petria em região ribeirinha de índios. E eles encontraram 8% de campimetria virtual alterada. Quer dizer, muito maior do que os 2% que a gente tem de glaucoma, 2 a 3% de glaucoma. Eles encontraram 8%. Então, é bem interessante. Eu acho que é uma coisa que veio para ficar. Agora, sim, infelizmente, a gente vive num país pobre, a gente vive num mundo que muitas regiões são realmente pobres, que vivem em guerra, que aí não tem como você chegar lá, mas, assim, é uma pena, e você não vai ter investimento também de governo, né, para isso. Eu acho que o grande problema também é esse, você não vai ter governo interessado em fazer esse tipo de investimento. Eu estou vendo que tem igreja, e Alagoas, escolas, também vai alguma coisa? Eu não entendi, picotou. Porque estão na live aí, tem Cristina, tem quem tiver o microfone pode fazer o seu comentário. Ah, sim. Olá, boa noite. Boa noite. Sempre um prazer, né, assistir aí a aula do Dr. Helman, sempre uma grande aula. É meu grande mestre, que eu tenho muito orgulho e só queria parabenizá-lo, viu? Dizer Obrigado. que estou sempre, sou sua fã. Mas deixa eu lhe fazer uma pergunta. Em relação às crianças, esses parâmetros aí desse campo, como seria isso, assim, essa avaliação em criança? Eu ainda tenho essa dúvida. Não, a avaliação seria normal. Inclusive, Tereza, você pode fazer até com outro óculos. Você não precisa tirar o óculos para fazer. Eu mesmo fiz com meus óculos. Você bota o headset por cima dos seus óculos. E aí você faz. Agora, a intensidade do estímulo ela é menor do que o Humphrey e o óculos. É outro problema, também é menor. Mas, assim, é uma coisa mais... e fica bom para a criança, porque agora ele tem que ter uma certa visão, né? Não pode ter uma visão, um glaucoma congênito com conta-dedos, com visão muito mais baixa, né? Ou 2400, uma coisa desse tipo. Mas a criança ela é muito boa, porque, como eu disse, que ela vai atrás do bichinho que está lá aparecendo. Quer dizer, não fizeram um pontinho lá, botaram um bichinho, olha, tem lá um carneirinho, e ela vai e fica dizendo que está vendo o carneirinho, entendeu? Então, eu acho importante isso aí para a criança e que vai dar que acontecerão muitos trabalhos com relação a isso, a essas crianças com glaucoma congênito e aquelas que são suspeitas de glaucoma. Joia, obrigada. Alguém tem mais algum comentário que está aí na casa? A gente está exatamente uma hora. Uma hora. Isso. Eu quero encerrar meu comentário aqui primeiro, só agradecendo a você mais essa sua aula. Você, durante esse curso do glaucoma, acho que se perdeu só dois, que você está sempre estimulando nos comentários. A nossa intenção de fazer o curso é justamente criar esse ambiente, né, de encontro e que a gente enriqueça com uma aula, com uma discussão. Né? Eu acho que isso estimula a gente no nosso trabalho tão difícil, e a gente precisa desses tipos, encontrar com amigos malucos como a gente, que gosta de estudar essas coisas. E agradeço a sua presença, agradeço aos patrocinadores, agradeço quem está aqui conosco na Noane, quem está participando em casa. Eu vou passar aqui para o Felipe. Um abraço. Um abraço, Vitor. Doutor Helman, de novo, parabéns. Eu acho que foi um momento excelente para quem está assistindo. Como o Vitor falou, esses encontros, além de fomentar realmente a união da classe, eu acho que traz esse sentimento de essa busca de atualização, um aprendendo com o outro, um escutando o comentário do outro. Dessa forma, a gente vai também abrindo a mente para outras ideias, né? Então, e o senhor realmente é uma pessoa que a gente sempre
se espelha pela sua sede realmente de ter mais conhecimento. Então, a sensação que dá é uma pessoa incansável, né? Você está correndo atrás e a gente deve se esperar em pessoas assim. Parabéns. Quero também agradecer a presença de todo mundo que está aqui presencialmente, então está assistindo de forma online. Agradecer novamente os nossos apoiadores, aqui da noite, as Lojas de Nis, a Horta e a Azares, e desejar uma boa noite a todos. Vou passar a palavra para o senhor, e assim a gente finaliza o nosso encontro de hoje. Eu queria agradecer pelo convite mais uma vez e dizer que é isso, Vitor e Felipe, todos que estão assistindo. Para mim, eu falei, a gente tem um paciente que ele tem dificuldade de procurar o centro, de ter um atendimento. Então, muitos não são dados diagnósticos, como hipertensão, diabetes, aí outras doenças também, câncer, e aí você vai. E você tem também o médico, que muitas vezes não está preparado para dar o diagnóstico daquele paciente. Aquele paciente, como o Remo está dizendo, salve meu nervo óptico está aqui alterado e o cara não sabe ver. Então, eu acho que a partir de leitura, como você falou, a partir desse tipo de interação, a continuada, né? Isso, e congressos, né? Cursos, congressos, ler livros, comprar livros, está sempre atualizado, né? A gente tem hoje, por exemplo, fazendo a propaganda aí já da SBG, a gente se associa à SBG, a gente tem muita coisa boa dentro da SBG, tem muitas diretrizes, tem muito consenso, tem muitas aulas, tem muita coisa muito boa mesmo que vai fazer a diferença para que você seja um profissional diferente. E com essa medicina que a gente está aí, milhões de médicos, né, vão se salvar aqueles que fizerem uma profissão digna e diferenciada do que os outros que estão se formando. Beleza, obrigado. Boa noite a todos. Até mais. Boa noite a todos. Tchau.